Então eu estou aqui com o filósofo e professor Gilson Legário. O Gilson fez o mestrado dele em Santa Maria e o doutorado dele na Unicamp sobre a filosofia do Carnap. Então eu vou entrevistar ele aqui sobre esse grande filósofo que é pouco conhecido, pouco estudado aqui no Brasil ainda. Então, Gilson, quem sabe tu começa fazendo uma apresentação do Ok. quem foi o Carnap, Então, por que ele é importante. ok. O Carnap é um autor, começa no início do século XX. Ele é o grande, talvez o maior representante do positivismo lógico, mais famoso. Escreveu livros em temas muito variados, mas principalmente em filosofia da ciência, lógica, de algum modo até sobre teoria do conhecimento, mas não necessariamente teoria do conhecimento. Ele não entendia aquilo como sendo teoria do conhecimento. Teve uma carreira extensa, foi muito prolixo no que estudou. É um filósofo que é muito representativo na filosofia, apesar de que o positivismo lógico, faz alguns anos, desde os anos final dos anos 60, 70 até agora, sofreu muitas críticas e por isso é bastante, às vezes, desvalorizado, talvez cedo demais, na minha opinião. Porque até bastante, eu sempre menciono isso, que é bastante comum na filosofia os textos de alguns autores criticarem o positivismo lógico, para às vezes imediatamente depois, às vezes na mesma frase ou na mesmo parágrafo, utilizarem teses do positivismo lógico, apesar de desconhecerem que sejam do positivismo lógico, justamente por essa recusa. Virou uma espécie de espantalho na filosofia, apesar de não ser isso. Tem autores como Carnap têm filosofias e concepções filosóficas muito sutis e muito interessantes, que são utilizadas hoje em diversas áreas da filosofia. E eu comecei a estudar Carnap justamente por isso. Eu via nos textos de filosofia sempre uma crítica muito grave, muito direta, inicialmente inclusive o professor Severo foi meu orientador em Santa Maria. E o meu início foi quando ele apresentou um texto do Quine criticando o Carnap. E esse era um trabalho de final de curso, ou do meio de curso. E eu fui para casa, li o texto do Carnap para ver qual era o ponto da crítica do Quine e não consegui entender qual era o desafio do trabalho. Era sobre explicar por que o Carnap estava errado, digamos assim. E eu não consegui ver porque ele estava errado. Isso foi, então, a continuação do meu trabalho foi tentando restituir e analisar o Carnap em outros elementos das teses dele, para ver, então, no que, de fato, por que ele era tão recusado, se ele era um filósofo tão citado. Essa foi mais ou menos a ideia. Isso é curioso, né? Às vezes que eu dei aula sobre Quine, sempre acontece isso. Tem algumas pessoas, como foi o caso do Gilson, que se convencem que no debate entre o Carnap e o Quine, era o Carnap que tem razão. Então eu não fui muito eficaz nas minhas aulas. Eu queria defender o Quine, não consegui. Mas foi Mas perfeitamente. em compensação a gente ganhou aqui um, um filósofo carnapiano muito competente. Então, Gilson, tá, você falasse do... O Gilson, a propósito, o Gilson é a única pessoa que eu conheço que não se importa de ser chamado de positivista lógico. Ele até tem orgulho de ser chamado de positivista lógico, embora no fundo, né, Gilson, ele seja um heideggeriano. Tá, mas antes tu falaste em positivismo lógico, explica o que é. O que é o positivismo lógico? Tu falaste também no Círculo de Viena. Fala o que foi o Círculo de Viena e quais são assim as ideias principais do Círculo de Viena, do manifesto do Círculo de Viena. Ok. Enfim, é bastante amplo. O positivismo lógico, que se encontrava também sob o nome de Círculo de Viena por um tempo, que ele se encontrava na cidade de Viena para discutir às quartas-feiras ou às quintas-feiras, acho que às quartas-feiras, faziam encontros com vários pesquisadores, não só filósofos, mas alguns eram cientistas com inclinações filosóficas. E a proposta deles é uma espécie de não uma reinterpretação da filosofia, mas uma abordagem de filosofia logo no início do século XX, então logo no pós-guerra, aonde eles buscavam principalmente a clareza nos temas em filosofia, uh, nos temas tradicionais da filosofia, nesse caso, por um mecanismo
que eles pegaram por inspiração de alguns outros filósofos, como Wittgenstein, o Russell, o Frege. Eu estou falando principalmente do Carnap em relação nesse primeiro ponto. Depois eu menciono talvez outros autores. Então a ideia do Manifesto do Círculo de Viena, feita pelo Carnap, pelo Neurath e pelo Hans Hahn, escrita, mas a contribuição principalmente da escrita foi do Carnap e do Neurath. O Hans Hahn faz a participação dele é mais de correção, digamos. E lá, nesse manifesto, eles apresentam a proposta geral do positivismo lógico, como sendo, então, buscar a clareza nos textos de filosofia tradicional, uma relação muito próxima com as ciências que estavam em ascensão na época, principalmente a física, mas não só a física, a biologia, etc. Então, manter uma relação próxima entre a filosofia e as outras ciências, que é um destaque para o positivismo lógico e para o Carnap especificamente. Essa preocupação dele em instituir algo como sendo uma lógica da ciência em filosofia, ou seja, uma análise lógica da linguagem da ciência, das teorias científicas, por exemplo. Então, grande parte do trabalho do Carnap, especificamente, foi uma espécie de tentativa de reconstrução das teorias científicas em uma linguagem formalizada. O positivismo, de modo global, não é só, apesar de muito ser uma filosofia um pouco árida em relação a isso, às vezes entendida como árida em relação a isso, porque trata de temas que são vistos como sendo difíceis, como as teorias científicas. Na época, principalmente, a teoria do Einstein estava em ascensão e estavam começando as primeiras compreensões da teoria do Einstein e tal. Enfim, quer falar alguma coisa? Eu acho que também, né, Gilson, o título do manifesto do Círculo de Viena é a concepção científica do mundo. Isso. Então tem esse movimento que acontece na filosofia nessa época, né, por essa parcela desses filósofos europeus que vem com um grande entusiasmo aos desenvolvimentos científicos que estão acontecendo ali naquela época, diferentemente de outros, né, que foram mais assim céticos ou achavam que aquilo era perigoso ou traria consigo consequências negativas. Enfim, o Wittgenstein foi mais para essa linha, o Heidegger também, que foram bem mais assim receosos, né? Fizeram muitas ressalvas. E os positivistas, ao contrário, eles saudaram aquelas desenvolvimentos assim com grande entusiasmo, achavam que aquilo significaria assim uma espécie de libertação até dos preconceitos do passado, da tradição, daquilo que é da obscuridade. Então, parece que há ali uma espécie de recuperação daquele sentimento iluminista, né, das luzes, da razão, da clareza. E no Heidegger, no Wittgenstein, tem essa vertente assim mais romântica. Não, tem por trás da razão tem uma coisa obscura que fica ocultada por esse excesso de luz, né? Exato. Existe eu geralmente não é uma relação direta, mas eu geralmente menciono o Max Weber, que ele tem a concepção de desencantamento do mundo, e os autores críticos do positivismo lógico entendiam que o desenvolvimento técnico, ou seja, as decisões baseadas através de informações vindas da ciência, de certo modo desencantariam o mundo porque tirariam justamente essa mágica por trás, às vezes entendido como algo belo, porque você destrincharia, acho que é a palavra correta, destrincharia o mundo através de uma concepção, que seria uma concepção que, como o professor Severo disse, desencobriria o mundo e baseando, claro, em informações científicas, onde as decisões, por exemplo, do Estado poderiam ser tomadas por informação da ciência. O positivismo lógico, o Círculo de Viena, menciona, inclusive, no manifesto uma relação com outras áreas, não só da filosofia, da ciência, mas como da arquitetura, da Bauhaus, que também tinha uma proposta de uma concepção tecnicizada da vida. O Marcus Gropius menciona sobre isso também no manifesto do modernismo da arquitetura. Então, é uma concepção global que não só envolve filosofia. O manifesto era uma espécie de transformação da sociedade na época. Como o Severo falou muito bem, é uma inspiração, uma espécie de restituição daquele ideal iluminista, muito menos do que o ideal positivista, apesar do
grupo ser conhecido por positivista lógico. A parte do positivismo é bastante histórico, claro, em relação ao grupo, mas é pouco relevante em comparação ao que era o positivismo clássico. Algo também que é, às vezes, mal compreendido, porque há uma ligação direta pelo nome, principalmente de positivismo com positivismo lógico, há uma distância significativa entre positivismo clássico e positivismo lógico. Talvez a ligação mais próxima seja essa esperança que a ciência seja esse mecanismo informativo das decisões sociais e da filosofia. Sim. Então, Gilson, o que tu acha que aconteceu, então? Bom, os positivistas em seguida, alguns anos mais tarde, deixaram de se identificar como positivistas e passaram a se identificar como empiristas lógicos. O que aconteceu? Há uma disputa, na verdade, sobre o nome. O Círculo de Berlim, que era o Reichenbach, principalmente o Reichenbach, mas acho que o Hempel também é afiliado ao Círculo de Berlim, eles se chamavam historicamente de empiristas lógicos. E já o Círculo de Viena, por algum motivo, chamava de positivismo lógico inicialmente, mas depois houve sim uma tendência em fazer essa recusa, não uma recusa exatamente, uma transformação no nome, porque empirismo lógico significava claramente a concepção deles, principalmente do Carnap e do Neurath, de uma diferença entre uma linguagem teórica e observacional, e o empirismo lógico seria o nome que combinaria esse fundamento de todo conhecimento através da empiria e a contribuição da lógica contemporânea para a interpretação dessas teorias. Então, o nome combinaria esses dois componentes de modo mais preciso. Essa é uma das explicações. Tu sabe quando é que isso aconteceu? Quando é que foi depois da guerra? Eu teria que lembrar precisamente aonde o Carnap faz essa ressalva. Eu acho que é no Logical Foundations of Physics, onde ele menciona que talvez o grupo podia ser chamado. É bem tardio. Então é no período que eles estavam nos Estados Unidos. Não, com certeza. Há também essa transição, historicamente, pelo menos, uma atribuição da concepção. Porque o positivismo lógico inicialmente está na Alemanha, a maioria dos componentes dele, do componente do grupo, sofreu diáspora, foram para várias partes do mundo, principalmente Estados Unidos. Carnap vai para os Estados Unidos, o Neurath vai para o Reichenbach vai para a Turquia, se eu bem lembro. O Neurath... Depois o Heisenberg foi professor na Universidade de Califórnia. Sim. O Neurath faz uma fuga para a Inglaterra, mas enfim, eles se dispersam e o grupo mesmo agora mantém contato por cartas, distanciadamente, quem está nos Estados Unidos se mantém. E lá é visto que o positivismo lógico arrefece um pouco uma das características que eu deixei de mencionar sobre o manifesto, que é essa tentativa de crítica à filosofia tradicional, com uma espécie que eles chamam de crítica metafísica. Ou seja, as concepções tradicionais em filosofia, que eles atribuem como sendo transcendentais, obscurantistas. O Carnap tem um texto chamado Superação da Metafísica pela Análise Lógica da Linguagem, que eu tenho uma tradução, inclusive, onde ele utiliza, por exemplo, a filosofia do Heidegger como sendo um exemplo para criticar um modo de fazer filosofia, principalmente pela forma de escrever a filosofia, e falando que grande parte da filosofia tradicional é sem sentido. Fala? Não tem a ver também essa passagem com a recusa mais adiante daquela concepção mais estrita de verificação? Sim. Porque isso acontece depois, eu acho, sobretudo depois que o Karl Hempel começa a escrever sobre esses assuntos, né? E, claro, tem o artigo do Carnap, Testabilidade e Significado, Sim. Em que eles abandonam o princípio de estrito de verificação e começam a adotar um princípio de testabilidade. Então... Faz parte da transição, do arrefecimento da crítica metafísica que acontece então nos Estados Unidos, a transição justamente de uma concepção verificacionista tradicional e para uma concepção mais liberal de confirmacionismo. Mas o argumento principal, o Carnap mantém-se um antimetafísico mesmo posteriormente à liberalização do critério de verificabilidade por confirmabilidade. Ele se entende que era mais eficaz, claro, isso negocia, por exemplo, a crítica que ele faz ao Heidegger no empirismo semântico, superação da metafísica pela análise lógica da linguagem, é baseado no critério verificação. Então a crítica essencial à filosofia do Heidegger fica comprometida.
na transição da verificação para a confirmação. Mas o Carnap diz que, posteriormente também, acho que aí na autobiografia intelectual dele, que ele continuava sendo um antimetafísico, só que agora ele preferia, ao invés de fazer globalmente, criticar a metafísica como tem sentido, ele preferia fazer caso a caso. No Meaning Necessity ele também menciona isso, que ele prefere então analisar quais são as frases dos filósofos e a cada caso decidir se elas têm sentido ou não sentido, e não só fazer uma crítica global à filosofia metafísica sem sentido. Então, sim, participa da transição, participa da mudança, do arrefecimento dessa crítica metafísica, mas o Carnap principalmente se mantém um antimetafísico. Não sei quão eficazmente ele consegue se manter um antimetafísico pelas bases da crítica, pelo rompimento com a concepção verificacionista, mas ele se mantém suspeito, digamos assim, da fiabilidade e da importância e das consequências de uma concepção metafísica, de uma interpretação metafísica. Tá. Então a gente tem assim um grupo de filósofos, né, europeus que acolhe com muito entusiasmo as revoluções científicas, né, que aconteceram. Então, as mudanças que aconteceram na biologia, na genética, e sobretudo na física, no início do século XX, com a teoria da relatividade, depois da mecânica quântica. Mas também muitas outras mudanças que estavam acontecendo. Esse é o período também em que as ciências sociais começam a se consolidar como disciplinas, né? A sociologia, a economia, psicologia. Então tem um monte de transformações intelectuais que estão acontecendo na Europa desse período, e esse grupo de filósofos se destaca, eu penso, eu te pergunto, né, Justo, o que tu acha, por ver com grande entusiasmo as possibilidades que a ciência traz de compreensão do mundo. Eles acham que há um avanço na nossa capacidade de descrever o mundo de maneira sem preconceitos, livres do misticismo, das religiões, da tradição, e que isso tem assim um potencial libertador para a mente humana e para a sociedade em geral. Talvez fosse interessante mencionar, porque contemporaneamente, recentemente, há uma crítica ao cientificismo, e geralmente esse tipo de cientificismo é aliado ao positivismo lógico. O positivismo lógico, sim, tem uma concepção um pouco mais nuançada em relação a essa atitude em relação às ciências. Eles valorizam as ciências, acho que a ciência é muito importante, mas eles também não são só estritamente cientificistas, como isso é mencionado hoje em dia. Por exemplo, um exemplo onde o Carnap menciona mas por que ele não seria? Eu quero ver. No Der logische Aufbau der Welt, na construção lógica do mundo, tem um trecho onde ele menciona, por exemplo, ele fala: por mais que a ciência, por exemplo, a química, a biologia, sei lá, a neurologia possa falar, por exemplo, sobre o amor, e ela pode falar completamente sobre o amor, ou seja, até onde a ciência é capaz de descrever, segundo os positivistas lógicos, ela pode descrever tudo, nesse caso, ok? Mas isso não inclui, por exemplo, a sensação do amor. Eles também falam o mesmo exemplo sobre a morte. A gente pode explicar tecnicamente, quimicamente, fisicamente tudo o que acontece com a morte. Talvez, né, a gente não sabe ainda, mas a gente possa, talvez, explicar. Mas, mesmo assim, o dilema da morte, ele chama isso de riddles of life, não são resolvíveis pela ciência. Sim. Vão continuar acontecendo. E mesmo que a ciência consiga explicar nesse sentido, não há um domínio cientificista, nesse caso seria a ciência responderia a tudo. E eles abrem um espaço onde há certas coisas que a ciência não domina. Certo, mas aí eles não diriam que isso escrever um domínio que estaria fora do conhecimento, quer dizer assim, tudo que pode ser conhecido e descrito, a ciência poderia, em princípio, conhecer e descrever. Mas há outras coisas, outros aspectos da vida que não são objeto de conhecimento. E, então elas fazem parte da vida, mas não fazem parte daquilo que a gente pode conhecer. Como, por exemplo, então, as nossas sensações, sentimentos, aquilo que é único na vida da gente, as atitudes da gente, a ética, a estética, o aspecto, digamos assim, místico das religiões, tudo
tudo estaria fora do domínio do conhecimento, mas seria importante para a gente do ponto de vista assim, subjetivo, pessoal. Mas não haveria uma ciência disso. É que sim e não. É que eles não entenderiam isso como sendo transcendental, definitivamente. Eles não entenderiam fora do alcance do conhecimento. Eles entenderiam como sendo talvez um conjunto de decisões práticas. Sim, não é uma coisa em si que existe, que nem um númeno kantiano, né? Uma coisa em si que existe, mas que não pode ser conhecida. Para eles é algo que é de outra ordem, não é não pertence à ontologia nem à cosmologia, não é algo que está ali, mas a gente por alguma limitação do nosso conhecimento não pode conhecer. Simplesmente isso é algo que diz respeito as atitudes e a nossa maneira de viver, não é isso? Sim, o cara principalmente entenderia como sendo questões práticas da vida, que seriam, obviamente, também informadas por conhecimento, por ciência, embora não sejam resolvidas pelo conhecimento. Então diriam respeito assim ao que a gente quer, né? Por exemplo, a ética, né? A ética não seria para eles objeto de conhecimento, então eles são não cognitivistas em ética. Em ética a gente não tem como saber o que é certo ou errado, mas a gente tem preferências. E essas preferências daí são subjetivas. Sim. Eu posso preferir viver num mundo em que não haja assassinatos, mentiras, guerras, mas isso não é uma... Eu não estou... Ao preferir viver nesse mundo, eu não estou aderindo a uma teoria sobre o mundo, eu não estou dizendo que é verdade, que esses enunciados sejam verdadeiros ou corretos, os enunciados que proíbem essas coisas. É simplesmente uma preferência. Mas aí, como preferência, eu não tenho como dizer, eu posso saber que isso é assim ou é assado, simplesmente estou manifestando as minhas preferências. Da mesma maneira com a estética e com a religião, eu acho, com uma parte da religião, pelo menos. Sem dúvida, mas a ideia deles, né, e sobre esse exemplo que eu dei, inclusive, sobre a morte, são não muito bem desenvolvidas por eles. É uma consequência da compreensão geral da crítica metafísica. Então, por exemplo, emotivismo positivista, eu não lembro, talvez seja a minha falta de conhecimento, eu não lembro de um autor defendendo o emotivismo, um autor positivista defendendo o emotivismo. É uma consequência da crítica metafísica, então, que inclui o fato de que na ética você não tem sentenças que estão fazendo uma afirmação de verdade ou falsidade, são indicações ou não me vem à cabeça agora, são ordens, então a ordem é verdadeira ou falsa, então, pelo sentido estrito de verificação, elas seriam sem sentido. Mas eu não lembro de um autor, talvez o Hempel tenha mencionado alguma coisa, mas a Carnap com certeza não escreveu sobre esse tema. Não sei, talvez o Weir. Mas é que o Weir, eu não entendo ele como um positivista lógico. Porque ele escreveu o texto de divulgação do positivismo lógico, muito famoso, Language, Truth and Logic. Não, Language, Truth and Logic? Acho que não. Depois eu corrijo na edição. É Language, Truth and Knowledge ou Language, Truth and... Logic, talvez. Mas enfim, eu pesquiso depois. E ele, primeiro que ele se arrependeu completamente depois. Ele nega o passado dele positivista lógico. Tem uma entrevista dele, uma TV britânica, falando sobre isso, que os positivistas erraram em tudo. Ele foi um grande divulgador por esse texto, mas ele não é exatamente um grande representante. Talvez tivesse sido um representante naquela época. Ele foi o grande responsável, na minha opinião, por ter essa concepção empobrecida do que a gente entende de positivismo lógico. Foi em grande função dessa divulgação que ele fez no mundo anglo-saxão do positivismo lógico. Então, ele descreveu pobremente, digamos, e o resto foi histórica. Mas, voltando ao ponto anterior, desculpa, eu acho que é uma indicação da tese deles. Talvez sejam decisões práticas que a gente tem que fazer na vida. De todo modo, as decisões práticas podem ser melhor feitas caso tenham alguma informação advinda da ciência. A gente pode decidir, por exemplo, saber o que acontece fisicamente, biologicamente na morte. De algum modo, por exemplo, pode ser tranquilizador para algumas pessoas, obviamente, né? Principalmente pessoas que não têm concepções religiosas. Então, conhecer pormenorizadamente algum evento, por mais que não toque, talvez, naquelas questões que são
os grandes riddles of life, grandes decisões da vida, não respondam, não diminuam a angústia, por exemplo, em relação à morte, elas podem, pelo menos, ter algum tipo de informação da ciência que possa contribuir para as decisões que a gente pode tomar antes de morrer, enfim. Sim. Coisas Tá, assim. mas então o que tu está dizendo é que eles não são cientificistas no sentido de que eles não acreditam que a ciência possa descrever todos os aspectos da vida. Exato. Mas eles são cientificistas, ou têm essa concepção científica do mundo. Uhum. Eles não acham que a ciência vai resolver todos os problemas, que eu acho que é basicamente a concepção. Como eu entendo o cientificismo é dizer, o único conhecimento relevante é o conhecimento científico, o conhecimento científico... Mas eles não dizem isso, que o conhecimento tem que ser, ou o conhecimento é científico, empírico, ou não é conhecimento. Bom, aí a gente tem que definir exatamente o que eles entendem por conhecimento nesse caso, né? Que seria basicamente delimitado pela compreensão verificacionista e negócio. O que eu estava falando de conhecimento, eu estava estendendo um pouco mais para não só a noção de conhecimento deles, que é... mas usando o conceito de conhecimento deles, sim. Então, mas eu acho que outra coisa importante que tem que ser dita é que eles também contribuíram muito para modificar o conceito de conhecimento científico, né, e de ciência no início do século XX, porque até o século XIX eram muito influentes as concepções ainda herdadas de Aristóteles, enfim, daquela tradição, que basicamente sustentavam que o conhecimento científico nos dá verdades e certezas, e que nós podemos, através de métodos indutivos ou de demonstrações, saber como as coisas são. E os positivistas, tendo vivenciado, né, as revoluções científicas do final do século XIX e início do século XX, perceberam que não pode ser assim, já que muitas concepções, teorias científicas, a maior parte das teorias científicas do passado são falsas. Então, a verdade e a certeza não pode ser um critério definidor de cientificidade. Então, a gente tem que ter um critério mais metodológico, um critério que inclua a possibilidade da ciência ser falível. E essa concepção de ciência, ela é a nossa concepção até hoje. Então, nós hoje herdamos isso dos positivistas. Todos os filósofos da ciência posteriores aos positivistas lógicos fizeram questão de criticá-los, mas esse aspecto da concepção, que é um aspecto, digamos assim, talvez a principal contribuição deles para a ciência foi produzir um novo conceito de ciência, um conceito de cientificidade em que a atividade científica é falível e a ciência não é caracterizada por certeza ou por verdades. E isso todo mundo, depois dos positivistas, preservou. Então, não há nenhum filósofo que discorde. O que é justamente irônico, justamente porque o positivismo lógico normalmente é visto como sendo o oposto disso, defendendo a ciência de todas as formas, definindo ela como sendo uma construção de conhecimento baseado na observação e por isso com uma certeza da observação, e que uma teoria científica seria essa construção dessas, ou uma construção elaborada dessas observações empíricas. Essa é a concepção geral do positivismo lógico, ou pelo menos o que é atribuído ao positivismo lógico, ironicamente a concepção de ciência e de teoria científica deles. Envolve justamente uma noção onde a ciência é objetiva, mas, ao mesmo tempo, falível. As teorias podem serem mudadas. A concepção do Kahneman, principalmente, é muito semelhante ao Thomas Kuhn, outro filósofo da ciência muito famoso, muito próximo disso. Meu texto no mestrado foi justamente essa comparação entre esses dois filósofos, que também são vistos como sendo antitéticos, assim, né? Como críticos um do outro, mas é ao contrário. Não é o caso, pelo menos essa é a minha tese, eu posso estar errado, mas é isso que eu vejo. E sim, a compreensão de ciência que a gente tem hoje em dia é majoritariamente influenciada pelos positivistas lógicos, apesar de que, com certeza, no início do texto que está falando sobre isso, estão tendo uma crítica ao positivismo lógico no início dela. Sim, e também eu acho, né, Gilson, como tu falaste no teu trabalho de mestrado e depois no artigo que saiu no manuscrito,
há vários aspectos ali da filosofia do Kuhn que tem, assim, foram antecipados, tem paralelos com a filosofia positivista. Em particular, eu acho um dos aspectos mais, assim, importantes disso para mim, pelo menos, é o fato de que os positivistas foram os primeiros a lidar com ou a procurar entender o que significa uma revolução científica, né? Então, aliás, tem uns artigos do Michael Friedman que salientam isso também, né? Então foram os primeiros filósofos a fornecerem, digamos assim, uma interpretação filosófica, enfim, um modelo filosófico de interpretação das revoluções científicas, e isso eu penso que levou depois, mas alguns anos depois, o Carnap para elaborar aquela concepção das molduras ou estruturas linguísticas. Então, quem sabe tu explica para nós o que é isso. Então os livros mais importantes do Carnap foram o Aufbau, a Construção Lógica do Mundo, e a Sintaxe Lógica da Linguagem. Isso. Né? E depois ele tem importância, o livro dele de ciência e o livro dele de metafísica, Mini Necessity. E uma sequência enorme de artigos. Né? Mas, então, a ideia das estruturas linguísticas, o que é, onde é que isso aparece, como isso foi desenvolvido, e quais são as implicações disso, porque tua tese de doutorado foi também sobre isso, né? Quais são as implicações dessa concepção para as disputas? Tá. A compreensão de framework linguístico, eu imagino, estrutura linguística, framework linguístico... Estrutura ou moldura também. Moldura também. É difícil tradução no português, eu geralmente prefiro manter frameworks linguísticos. Acontece principalmente num dos textos, nos artigos do Carnap, talvez o mais influente dos artigos do Carnap, que é o Empirismo, Semântica e Ontologia, eu acho, que é aí o início da concepção de framework linguístico, onde ele está resolvendo um problema de metafísica, ontologia, onde ele tenta elaborar uma concepção que... Como é que eu posso introduzir? O que é um framework linguístico, então? Framework linguístico é um conjunto de sentenças e regras que se relacionam entre si, e entre essas regras são regras que constroem uma linguagem própria, um framework, uma porção de linguagem, e entre essas regras estão regras que decidem se aquela sentença é verdadeira ou falsa. São as regras de construção, as regras de transformação. Então o Carnap entende que... São como linguagens, né? Como a gente entende uma linguagem. Então, por exemplo, a gente tem as linguagens lógicas, da física, da matemática, psicologia. Sim. A gente tem, enfim, tem uma... Claro que ele privilegia na análise dele as linguagens formalizadas. Sim. Mas por analogia a gente poderia usar um conceito com linguagens informais quando a gente está falando de algum determinado assunto. É que a definição inicial de framework linguístico no empirismo semântico e ontologia, ele está falando, olha, como eu construo um framework? Dado, por exemplo, que eu queira introduzir uma nova entidade em uma linguagem. Aí ele fala, então eu crio um conjunto de regras para eu lidar com, sei lá, quero enfiar uma nova partícula subatômica na compreensão do modelo padrão. Você não vai conseguir porque o modelo padrão... Um exemplo seria isso. A gente tem a linguagem, o framework linguístico da física newtoniana, a gente tem o framework linguístico da física einsteiniana, o framework linguístico da mecânica quântica. Então são 3 molduras linguísticas, 3 linguagens ligeiramente diferentes. Claro que elas têm uma sobreposição grande, sim, sim. Mas tem diferenças importantes. Tem alguns conceitos que aparecem numa dessas nas outras. Tem alguns princípios, algumas regras que tem e não aparecem nas outras. E elas não são plenamente assim, intertraduzíveis, sim. Mas o Carnap tem a preferência de chamar um framework como sendo uma porção de linguagem, só não necessariamente uma linguagem nova, completa, sim. Pode ser só uma adição a uma linguagem anterior. Sim, tem uma parte do português que é... Isso. E então cada framework linguístico, ele pode ser entendido até como sendo uma teoria, nesse caso. É uma linguagem completa, mas pode também ser entendido como uma teoria. É bem complicado, é complexo em definir exatamente o que é um framework linguístico.
Mas uma das consequências dele é que você pode, por exemplo, como o Severo mencionou, você tem um grande framework linguístico da física clássica, da física newtoniana, ou um framework linguístico da física einsteiniana, e cada framework linguístico ele constitui a explicação de alguns fenômenos, algum aspecto da realidade. E aí o fato de que nem sempre esses frameworks são intertraduzíveis. Você consegue passar da linguagem, do framework da linguagem da física clássica para um framework da física contemporânea sem resíduos ou perdas. Então, nessa medida, ele é parecido, então, nesse sentido, parecido com a concepção kuhniana entre paradigmas. Ele é uma versão do paradigma muito mais enxuta, muito mais preocupada apenas com a linguagem, não com o conceito de mudanças de mundo, etc. E uma das características sobre essa compreensão que a gente entende o mundo através a gente tenta interpretar a ciência através de uma compreensão de frameworks linguísticos, de estruturas de linguagem, é que não há espaço para que exista um framework completo, um frameworkão, um grande framework que encompasse tudo. A gente compreende a ciência e tenta descobrir a realidade adaptando, incluindo explicações da ciência em certos modelos, e esses modelos nunca é o modelo. Eles são modelos possíveis e alternativos, e a gente vai tendo que transicionar quando há uma nova grande revolução científica. Então é introduzido, nesse caso, na compreensão do Carnap, um novo framework linguístico que tem com as suas próprias regras. Você sempre tem que passar de um ao outro. Então é como você... A minha brincadeira no final da minha tese é como os frameworks fossem o barco do Neurath. Você sempre tem que passar de uma compreensão interna de um framework linguístico a outro framework linguístico, sem necessariamente ter uma doca ou nadar até outra... Tem que reformar o barco. Tem que reformar o framework linguístico ou substituir por um outro framework linguístico para que isso aconteça. Sim, então essa é uma semelhança, né, com a ideia de revolução científica no Kuhn, sobretudo do Kuhn tardio, que passou a entender as revoluções científicas como mudanças de léxicos. Léxicos estruturados, justamente. Então, os positivistas, o Carnap, né, pelo menos, tinha já formulado nesses termos, uma revolução científica é uma troca de framework linguístico. E claro, a minha impressão é que essa foi a primeira grande escola de filosofia da ciência no século XX. E eles entenderam assim, né? Quando há essas revoluções, o que acontece é uma mudança da estrutura linguística. Não há só uma mudança nas teses particulares. Não é assim, a gente tem um conjunto de termos para descrever o mundo e agora nós vamos usar a descrição do mundo. Não, é a própria linguagem que é usada para descrever o mundo que é alterada. Então, por isso uma revolução, porque não é só uma mudança dentro da linguagem, mas é uma mudança da própria linguagem. E, claro, a questão que se colocou depois, que persiste até hoje, é das razões que a gente pode ter para fazer essas mudanças de linguagem, né? Que justifica. E a resposta do Carnap, pelo menos, foi que as razões que a gente pode ter para trocar uma linguagem são razões práticas. Não são razões teóricas nem empíricas que a gente troca porque é útil. Porque, enfim... mais simples, mais produtivo. Ele lista algumas... mais fecundo, mais simples, mais produtivo. Então, se a gente descreve o mundo usando a linguagem da física newtoniana, isso é útil para determinados propósitos. E pode ser mantido. A gente tem, enfim, na engenharia se usa até hoje, né? A linguagem da física newtoniana. Ninguém faz engenharia aqui usando relatividade ou mecânica quântica, a não ser quando estão falando assim de GPS, essas coisas, daí sim. Onde há uma necessidade de precisão de cálculo muito grande. Onde tem distâncias e velocidades muito rápidas, muito altas, né? Mas assim, para construir um foguete, para construir uma casa, uma ponte, se usa a física newtoniana. E não? Não só porque para lançar um foguete, isso é uma compreensão que geralmente as pessoas falam, para lançar foguete a gente usa a física newtoniana. O cálculo da trajetória, sim, mas eles usam GPS. GPS, claro, mas para construir o foguete, não.
Eu falei uma vez com um engenheiro, e ele me assegurou, eu acreditei nele, né? Sim, não, Eu falei, inclusive, uma vez com... Provavelmente há aspectos da física relativística que são utilizados, obviamente. Certo. Obviamente. Por exemplo, eu falei uma vez, no período que eu estava no doutorado nos Estados Unidos, ali perto de Chicago, onde eu fiz o doutorado, tinha o Fermi Lab, que era um acelerador de partículas. Sim. Na época era o maior acelerador de partículas do mundo, depois fizeram um outro na Europa, né? Mas o engenheiro, ele disse que quando eles estão fazendo lá, construindo o aparelho, eles usam cálculos newtonianos, eles não usam. Tá? Depois, nos testes, daí sim. Né? Daí os físicos vão lá e entram com mas as máquinas são tudo... Tá. Porque são máquinas pequenas. Sim. Enfim... O nível de precisão não precisa ser... Exato. Tá, então para determinados propósitos, é útil voltar, é útil usar a física newtoniana. Sim. Para outros propósitos, é melhor usar a física relativística. Para outros propósitos ainda, é melhor usar a mecânica quântica. Então, a questão que se coloca mas como é que o mundo é, né? Como é que o mundo é? Será que o mundo é como o Newton diz, o Einstein diz, ou o Niels Bohr diz? Então, a gente tem, assim, concepções diferentes e a minha impressão sempre é que os positivistas optaram por uma concepção, assim, mais instrumentalista da ciência. O que tu acha que não? Não. Depende como você entender a compreensão instrumentalista com a compreensão realista. Eu defendi na minha tese de doutorado que eles têm uma proximidade muito maior com o realismo científico do que o instrumentalismo. Nesse sentido, onde eles suspendem o juízo a respeito de qual é a explicação física última do mundo, por exemplo, eles suspendem o juízo. Para eles esse é um framework, a gente vai ter outros frameworks, qual é o grande framework, o framework verdadeiro, eles defendem que isso não faz sentido perguntar sobre qual é o último framework, o derradeiro. Isso seria fazer metafísica, estritamente. Então, nesse sentido, eles não são realistas, certo, estritamente. Então, mas por que tu não diria? Porque, principalmente porque a compreensão de linguagem deles implica um realismo de fundo. Essa é a minha última compreensão. Exemplo, um framework linguístico determina certos compromissos ontológicos. Se você fala sobre elétrons, você está falando que existem elétrons, por mais que essa seja uma decisão interna. Sim, e internamente é uma linguagem, quando tu está usando a palavra, tu supõe, né, que a palavra coisa se refere a alguma coisa. Sim, se refere a alguma coisa. Então, nesse sentido, obviamente, você é uma decisão interna, é um problema interno, não seria compreendido como sendo um comprometimento externo, ou seja, um comprometimento que um realista tradicional, digamos assim, assumiria. É que o realista tradicional diria que o realista tradicional diria, não, independentemente de qualquer framework, de qualquer linguagem, aquela entidade existe, a função da ciência... Eu posso conhecer ela ou não, mas ela vai... Sim, a função da ciência seria descobrir essa entidade que já está no mundo, enquanto o antirrealista, e no caso particular do instrumentalista, negaria que essa entidade, que geralmente são, em alguns casos são entidades que não são diretamente observáveis, às vezes nem indiretamente observáveis, o instrumentalista vai negar que aquela entidade existe e vai tratar ela como sendo um termo da linguagem. Então, há sim uma proximidade com o instrumentalismo, justamente porque o Carnap entende que um framework linguístico é essa estrutura de linguagem de relação entre certos termos, então ele trata certas entidades como sendo termos. Mas a compreensão tardia dele sobre uma teoria científica que ele tenta, que é através das sentenças Ramsey. Uma sentença Ramsey é basicamente, ele vai ter uma compreensão de uma teoria científica então, um conjunto de entidades observacionais, de termos observacionais, e um conjunto de termos teóricos. Então, uma teoria científica, em geral, é a combinação entre certas, por exemplo, calor, que seria algo observável, e o termo temperatura, que é... Desculpa, o microfone está colocando lá em cima. O termo temperatura, que é um termo teórico. Então, você vai fazer uma petit teoria sobre o calor que sai desse meio isqueiro, você vai relacionar certas observações com um certo termo teórico. E uma sentença Ramsey seria a substituição desses termos teóricos, dessa
dessa grande teoria. Tem as regras de correspondência no meio, mas assim, só complica mais. Termos teóricos e termos observacionais. E você substitui os termos teóricos por variáveis quantificadas. Então, uma reconstrução lógica daquela teoria seria: se existe tal e tal entidade X, digamos, X1, X2, X3, mas X, então ela tem tais e tais relações com os termos observacionais. Então isso faz com que a teoria seja interpretada como sendo: se existe tal coisa no mundo, digamos que existe tal coisa no mundo, então ela tem tais consequências e a gente pode produzir certas experiências para ver a observação. Então, nesse sentido, parece que ele está também tendo uma compreensão instrumentalista, porque ele está assumindo que se existe tal coisa, ele não está dizendo existe tal coisa. Isso. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma crítica que o Hempel faz ao Carnap, parece que o Carnap está apenas dizendo que esse descompromisso com essas entidades ele chama only in letter rather than in spirit. O Carnap só meio que reconstruiu a teoria científica, mas ele não conseguiria dar uma explicação daquele fenômeno se ele não estivesse assumindo a existência daquela entidade. Então há um compromisso ontológico de fundo, mesmo na compreensão, é um carregamento ontológico, mesmo na compreensão que é a mais instrumentalista possível do negócio. Mas não se poderia dizer assim que a mesma realidade escrita por frameworks linguísticos distintos? Então, assim... Pode, mas um realista também poderia falar que a realidade pode ser descrita por teorias diferentes. Daí, nesse caso, eles não seriam diferentes em relação Mas aí o realista diria que se a gente tem descrições diferentes da mesma realidade e essas descrições são incompletas, então pelo menos umas delas. Sim. Só no máximo uma delas. O Carnap não diria isso, com certeza. Não, ele suspenderia o juízo. Eu não tenho como afirmar qual é a teoria verdadeira, entre essas teorias qual é a verdadeira, porque eu teria que ter um framework, digamos. Sim, eu teria que sair fora da linguagem linguística e fazer uma sobre ela. Ou criar um framework que encompasse as duas, digamos assim, e aí você pode falar a partir dele. Mas aí você teria que falar, depois criar um outro para falar sobre esse outro framework, e isso não teria fim, e por isso que... Então, nesse sentido... Então nesse sentido, ele é não realista tradicional. Mas ele também não é um antirrealista puro também. Porque ele também não faz afirmação de negação, que não existe, então, aquela entidade, ou não existe aquela entidade seria a melhor. Então ele tem... Nem todos. Não, nem todos, por exemplo, obviamente. E eles... Não, Van Frassen, nada. Eu ia falar que o Van Frassen é muito parecido com o Carnap, só ele não quer admitir. Mas o Van Frassen diz, eu não sei. Ele não diz assim, não existe. O Van Frassen diz assim, não existem relações. Sim, só quero salvar as observações. Não, eles são semelhantes nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que também há aí uma possibilidade de se entender o Carnap como sendo um realista, não um realista tradicional. É o fato, ele menciona isso, inclusive. Ele fala, olha, se ser realista é adotar a linguagem do realismo, uma linguagem que trate de entidades, por exemplo, então eu sou um realista. Se a melhor linguagem para falar sobre a ciência é a linguagem realista, que não tenta retraduzir uma entidade por sendo só como observações ou algum construto complexo para não admitir um termo teórico, que seria o compromisso o nome dessa entidade, que seria o compromisso ontológico dela, em algumas concepções. Então eu sou um realista. Ele está falando. Se é só a utilização da linguagem, eu sou um realista. Porque eu acho que a linguagem do realismo é a melhor linguagem de todas. É o melhor framework para falar sobre as teorias científicas, é o framework realista. Então, nesse sentido, ele é mais próximo do realismo do que o instrumentalismo. Mas ele não é nenhum e nem outro. Ele tenta adotar uma posição que eu chamei, comprando o termo do Michael Friedman, de posição irênica. Ele fala, não há como decidir, essa é uma disputa, é um exemplo de disputa metafísica, não há como decidir se o realista tem razão, o instrumentalista tem razão, eu suspendo o juízo a partir disso. Outras pessoas, o Stathis Psilo chama essa posição de neutralista, mas aí eu tenho outros problemas, porque eu acho que neutralismo não é uma boa compreensão da atitude dele. Por quê? Porque qual que seria então a diferença entre ser irênico e ser... Porque a palavra neutralismo não tem nada em si problemático com a palavra neutralismo, ela só tem uma indicação de que neutralista é uma posição que é completamente intermediária entre o realismo e o instrumentalismo. Que é como se o cara não tivesse nenhuma preferência.
como se ele não pudesse ter nenhuma preferência sobre... E ele tem uma preferência sobre a linguagem instrumentalista. Então desculpa, linguagem realista. Então ele está mais próximo, nesse caso, do instrumentalista. Então não é um neutralismo como se fosse uma equidistância entre as duas teses. Como a compreensão dele de framework linguístico e como a decisão sobre qual framework linguístico a gente vai utilizar é dependente de decisões práticas, ele entende que vai haver uma influência, e aí tem um problema grave, que é o problema que eu estou lidando agora, é o fato de que no final do empirismo semântico e ontologia, quando ele diz que o que os filósofos não deveriam fazer é tentar defender que exista um framework linguístico melhor de todos. A gente deveria deixar uma pluralidade permissível de frameworks linguísticos, que eles compitam entre si e que, ao final, algum deles se mostre como melhor. Mas há uma esperança positivista. Melhor para determinadas propósitos. Esse que é o problema. Ele não fala precisamente dessa maneira. A gente supõe que sim. Melhor é um termo relativo, né? Não tem como dizer. A gente não diz assim, isso é melhor. A gente diz isso é melhor que alguma outra coisa. Mas há um problema, eu acho, no fato de que vai haver um escolhido. Entende? Parece que há uma tendência para você escolher um dos frameworks. Sim, eu acho isso problemático. É uma tendência relativa a um propósito que tem. Então, se o teu... Não é isso que o Carnap disse. Se o meu propósito é descrever, sei lá, o comportamento das pessoas, os sentimentos, então eu vou adotar a linguagem da psicologia. Se o meu propósito é fazer previsões meteorológicas, eu vou adotar a linguagem da física, da meteorologia, dessa parte da física que se chama meteorologia. Se o meu propósito é, sei lá, escrever ou falar entidades abstratas, eu vou usar o vocabulário da teoria do conjunto e da matemática. Sim, com certeza. E você pode usar, mas eu acho que o que está debatendo nesse caso não é uma permissividade completa, onde eu quero então utilizar a física newtoniana para sempre, vou utilizar a física newtoniana para sempre. Ele está dizendo que no embate entre frameworks linguísticos, alguns vão ser selecionados, alguns não vão ser selecionados por uma decisão prática. A seleção tem a ver com os interesses, com os interesses prévios que as pessoas têm. Para que eu quero aquela linguagem? Sim. Então, claro que dependendo se o teu interesse for construir casas e automóveis, talvez sim, o vocabulário da física, a teoria newtoniana seja utilizada ainda por muitos séculos. Mas se o propósito for, por exemplo, ter uma compreensão globalista dos fenômenos físicos que acontecem aí... Astrofísica, se eu quero descrever... É que não é um... Se eu quero pensar na história do universo... Se eu quero pensar nas galáxias e tal, daí não dá. Não. Porque aí não é necessariamente um indivíduo selecionando um framework, é uma comunidade selecionando um framework. Sim. Então, o que essa comunidade entende como sendo um valor prático é difícil de estabelecer o que é. Esses critérios práticos do Carnap são o que eu estou tentando estudar agora, e a coisa está ficando muito complicada porque não há critérios precisos sobre. O que é a simplicidade, por exemplo, em filosofia? Bom, há várias tentativas de interpretação do que é uma coisa mais simples do que a outra. Sim, se é uma questão porque ela tem menos informação. E tem um problema também que a gente não tem uma métrica da fertilidade, por exemplo. Exato. Se eu tenho vários critérios valorativos que podem guiar a minha escolha prática, né? Então, às vezes, eu tenho interesse numa teoria simples, numa teoria fecunda, numa teoria compreensiva, numa teoria precisa, mas eu posso, em determinados momentos, preferir uma dessas coisas em detrimento de outras para determinados propósitos. Então, por exemplo, há vários assim, episódios na história da ciência em que houve essa preferência. Então, por exemplo, assim, na física... No período medieval e antigo, a precisão preditiva não era considerada muito importante. Sim. Mas nas ciências contemporâneas, a precisão preditiva é muito importante. Mas, por exemplo, na biologia, a precisão preditiva é menos importante do que a fecundidade explicativa. Então, enfim, não há previsões assim muito precisas na teoria da evolução, por exemplo. Tem em genética, mas não na teoria da evolução. Então, dependendo da área científica, se buscam coisas diferentes e não há propriamente uma métrica. Mas isso
Com certeza é assim, mas é uma descrição de provavelmente o que acontece, mas a gente imaginaria, a gente gostaria de ter algo que fosse um pouco mais preciso sobre quais fatores interferem sobre a decisão, não sei se uma quantificação necessariamente, mas quais fatores influenciam mais ou menos Sim, nessas mas decisões. Seria hiper isso não é importante isso. algo... Sim, isso é uma coisa que... enfim, esse debate que começa lá enfim, isso aparece no Aufbau, porque no Aufbau ele lista aqueles desiderata, né, para a construção objetiva do mundo, objetiva a partir do mundo autopsicológico. Então, e aí tem esses desideratas são desiderata em parte valorativos, né? Tu tem que preservar a continuidade, tem que preservar o máximo de simplicidade, enfim, tem várias considerações, mas tu não tem provavelmente uma meta. Então, então tu tem um problema ali que eu não tenho como construir um mundo objetivo a partir de sensações, só a partir de usando termos lógicos e descritivo de sensações. Então isso foi uma das críticas que o Quine fez ao Carnap. Mas esse mesmo problema aparece depois com essa discussão dos frameworks linguísticos, porque agora como é que eu escolho entre um framework linguístico e outro, se a escolha é puramente prática, não é guiada por considerações teóricas, lógicas, então por que eu prefiro às vezes algumas considerações práticas entre outros, é tudo valorativo. E depois isso aparece de novo na discussão das revoluções científicas do Kuhn, né? Então eu acho que esse é um debate assim persistente. Mas né? olha uma curiosidade interessante. No Empirismo Semântico e Ontologia ele fala, é uma decisão prática e como qualquer decisão prática pode ser informada por conhecimentos anteriores. Sim. Mas se é um conhecimento anterior, necessariamente tem que estar incluído em outro framework linguístico. Não há possibilidade para ser considerado conhecimento acho que não seja incluído num framework linguístico ulterior ou outro. Então, nunca há possibilidade de não ser um framework linguístico, claro, certo? Então, eu chamo isso de frameworks all the way down, que é aquela brincadeira que é a turtles all the way down. Né? Sim, mas a escolha, quando é prática... Mas a escolha prática pode ser informada. Sim, e se ela é informada, ela tem que estar num outro framework linguístico. Mas não foi isso que o Quine disse. Não sei, você é o especialista em Quine. Mas eu acho que... Então, eu acho que a crítica do Quine ao Carnap nesse aspecto repete o que ele já tinha dito lá para o Carnap sobre o Aufbau. Então, e que ele chama de assim, o fracasso do Aufbau, uma coisa assim. Olha, talvez até finalizar a live seja... eu ainda não consegui entender qual é a crítica do Quine ao Carnap no Aufbau. Mas isso é por falha minha. Então, eu estou repetindo o trabalho que você me deu lá no começo. Mas eu acho que o próprio Carnap aceitou isso depois, porque ele não... O problema ali no Aufbau é... Tu tem a construção do mundo objetivo por etapas. Né? Então a ideia é assim, será que nós conseguimos elaborar uma concepção do mundo que seja isenta, né? Ou que pelo menos comece sem pressupor nenhuma metafísica? Então vamos começar uma maneira de fazer isso, a gente começar apenas com as nossas sensações subjetivas, nossas impressões subjetivas, com os dados dos sentidos e com noções lógicas. Certo. Então eu começo com isso que aparece para mim e vou construindo, vou relacionando essas coisas, fazendo generalizações, juntando coisas, distinguindo as impressões que eu tenho, e aí começo a construir, a atribuir isso não apenas à minha mente subjetiva, mas ao mundo. Então eu vou localizando as minhas impressões sobre a origem ou a causa dessas minhas impressões subjetivas no mundo, de algumas delas pelo menos, no mundo objetivo. E aí a crítica do Quine é que isso não tem como ser feito caso a caso. Eu tenho que fazer isso holisticamente um todo. Então eu não posso pegar uma impressão e localizar, porque essa impressão pode ser ilusória.
Então eu posso ter uma sensação subjetiva que depois, dependendo de como eu construir o mundo, aquilo vai resultar ser ilusório. Então eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, então eu não tenho como fazer uma construção de tipo assim, frase a frase, né? Eu tenho que fazer teoria a teoria. Então esse é um problema ali para a construção proposta pelo Carnap. E o outro é que as considerações, os desiderata que ele fornece, não há uma métrica. Enfim, quando eu vou localizar uma sensação, um dado do sentido no mundo objetivo, eu posso ser guiado por considerações de simplicidade, mas eu poderia também ser guiado por considerações de precisão, de fecundidade, de compreensividade. E essas diversas desiderata podem conflitar, podem gerar resultados diferentes. Então eu não tenho como uma regra clara, né? E por fim, e eu acho que essa é a crítica mais assim derradeira, né? Ele diz assim, quando o Carnap diz que a impressão, a sensação, o dado está na coordenada XYZ, quando ele faz essa localização, esse estar no ponto XYZ, essa não é uma noção nem lógica, nem empírica, nem um dado sentido, o estar em. Então, mesmo na reconstrução, mesmo se tudo mais fosse resolvido, a gente ainda teria que introduzir uma relação que não é, que é espaço-temporal, né? Que é a relação de essa sensação, ou essa qualidade, vermelho, azul, quente, frio, está no ponto XYZ do espaço-tempo. Então, esse estar no ponto XYZ não é nem um termo para uma sensação, um dado sentido, nem um termo para nenhum termo lógico. Então, a reconstrução não tem como ser, ela tem que pressupor, entendeu? Já uma teoria do mundo. Então não é uma reconstrução incompleta. Em princípio, ela não tem como ser executada. Essa é a ideia, tá? Certo, do Quine. Entendo. Mas eu não sei se eu entendo muito bem essa última parte. Porque é o estar mas esse apontamento ao mundo que não é nem lógico e nem puramente empírico. Não é um dado do sentido, exatamente. É uma coisa não, ele não é um dado de sentido. Mas o Carnap poderia, sei lá, atualizar a compreensão do Aufbau dele e manter dizendo, bom, as teorias científicas atribuem a posição espacial, o vermelho é uma posição espacial e é uma coordenada temporal. Era só considerar, por exemplo, a existência de termos teóricos que não são necessariamente reduzidos a termos observacionais e pronto. Sim, ele teria que fazer isso, mas não era esse o projeto original. Não era esse o projeto original. O projeto original do Aufbau era reconstruir o mundo intersubjetivamente. Só a partir de só usando termos lógicos e termos para dados dos cientistas. Então, seria possível, então, reconstruir todos os nossos conhecimentos científicos. Em princípio, tu poderia fazer o caminho de volta, né? Certo. Todas as nossas teorias científicas poderiam ser reduzidas ou reescritas com frases que contêm apenas termos lógicos e termos para dados dos sentidos. E aí tu não teria aquela palavra, ficaria faltando um termo que descrevesse a relação estar, que localizasse. Porque essa não é uma relação lógica e nem é um dado do sentido. Mas se ele recriasse, então, o projeto do Aufbau, que ele considera, acho que no prefácio, e acho que no prefácio da segunda edição, que é a modificação da base heteropsicológica, se não me engano, que ele menciona, por uma base fisicalista. Ele poderia reconstruir e atribuir, talvez, essa posição física. Não. Aí você não teria a obrigação de ter os dados do sentido como sendo a base fundamental. Então, o projeto geral, ele menciona isso, que ele não discorda que o projeto geral, considerando as críticas, não, acho que do Goodman também, ele considera que o projeto geral do Aufbau ainda é factível. Aquele que ele fez não era factível, mas era um esboço de uma possibilidade que talvez... Sim, eu acho que depois o Goodman tentou fazer isso, né, na estrutura da aparência. Então, sim, a gente pode ter agora, só que o que seria então agora um projeto um projeto empirista reformulado? Ele teria que ser agora holístico, né? Teria que ser como o barco de Nora.
Tu tem que partir de onde tu tá. Então o problema do cara no alfa teria sido esse de construir tudo a partir do nada, de baixo para cima. Sim. E aí se tu aceita essa ideia do barco de Neurath, então tu não começa assim do nada, tu começa de onde tu tá. Tu começa com as teorias que tu já tem, já dentro da linguagem. E aí tu reforma essas teorias. Sim. O Carnap considera que o Aufbau era uma mistura da filosofia dele posterior, uma filosofia mais lógica da ciência, com epistemologia. E aí ele usa esse termo epistemologia nesse caso para dizer que, como não é a lógica da ciência, a epistemologia está meio carregada de certos ainda comprometimentos que ele não gostaria de ter posteriormente na lógica da ciência. Um deles é esse absolutismo da linguagem da observação, que quem tira ele do sono dogmático, digamos assim, acho que ele até usa a expressão do sono dogmático do absolutismo da observação é o Neurath, justamente naquele debate sobre as sentenças protocolares. Ele ainda considera que são duas formas diferentes de construção, a forma dele de você ter uma sentença protocolar fora da linguagem, e a proposta do Neurath, que é sempre dentro da linguagem, ou seja, sempre já sem a necessidade de uma tradução de uma sentença protocolar para uma linguagem, mas já dentro dela, está dentro de uma linguagem, tem todos os problemas, porque está dentro de um framework linguístico agora, enfim, como você pode comparar entre um e outro, porque você não tem mais aquela base fixa da observação, você já está dentro da linguagem, a linguagem tem compromissos, tem percolações teóricas, então você está sempre num barco mesmo do Neurath. Enfim. Sim. Gilson, deixa eu te fazer uma última pergunta, agora mais assim, tem a ver com os meus interesses. Que é o seguinte, é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos, que é o seguinte, uma característica da filosofia do século XX, dos últimos, e agora do século XXI, tem sido o que eu tenho chamado de perspectivismo, que é a ideia de que todas as nossas concepções, teorias, filosofias, as nossas éticas, isso pode se estender para quase todos os aspectos assim da nossa cultura, mesmo na nossa mente, internamente, né, subjetivamente, ela, tudo que a gente pensa, diz, está sempre situado histórica e culturalmente, ou conceitualmente. Então, nós temos assim uma pluralidade sempre de perspectivas. E eu penso que os positivistas foram os primeiros, alguns, enfim, isso já estava assim circulando, né, na filosofia europeia do final do século XIX. Então tem as perspectivismos assim em Nietzsche. E tem isso também na filosofia americana da virada do século com William James, né? Mas os positivistas deram a isso um acabamento assim muito assim contundente, claro, com essa ideia de frameworks, pelo menos o cara, com a ideia de frameworks linguísticos. E eu penso que isso é uma característica, eu acho, é uma tendência, uma característica, eu diria, das filosofias da nossa época, desde o final do século XIX até agora, é a aceitação de que nós não temos assim não temos aqui a possibilidade de fazermos filosofia, ou ciência, ou ética, ou mesmo religião a partir de um ponto de vista de lugar nenhum. Não temos como almejar, né, essa perspectiva divina, transcendente. Enfim, isso é algo que claro, que tem antecedência na filosofia, talvez com Kant, mas no Kant a gente tinha uma filosofia que era uma filosofia explicitamente elaborada da perspectiva humana, mas a perspectiva humana é uma só, que são das categorias. Então o Kant é um perspectivista de uma única perspectiva. E o que aconteceu depois que essa ideia foi introduzida na filosofia, o que aconteceu, mas se tem uma perspectiva, pode haver muitas outras. E isso começou a pipocar aqui e ali na filosofia. E no século XX, eu acho que isso explodiu. Isso se tornou uma característica não só da filosofia, mas da cultura. Então a gente tem todas essas formas assim de relativismo cultural, multiculturalismo, né? Isso é uma espécie assim de quase que uma é quase que o framework linguístico da antropologia, né?
Sim. Então, a ideia de que, né, culturas diferentes têm visões de mundo diferentes, valores diferentes, religiões diferentes, e que os critérios de avaliação são sempre internos a cada uma dessas culturas. A gente não tem um ponto de vista assim, neutro com o qual nós possamos avaliar a correção e correção. Isso apareceu também nas ciências, porque nas ciências havia, e nesse período ainda inicial do século XX, os positivistas participaram disso, aquele projeto de uma ciência unificada, né? Então a ideia era de que gradualmente as ciências se fundiriam numa teoria de tudo. Mas o que aconteceu foi que, com o passar dos anos, isso não apenas não aconteceu, como as razões para se acreditar que não vai acontecer se tornaram mais robustas. Porque o que se encontraram cada vez mais assim entraves para a redução da psicologia, da biologia física, para dar os exemplos assim, das ciências naturais. E a gente tem, ao contrário, uma proliferação de teorias científicas. Então, isso tem levado, eu acho, assim, a um abandono da maneira como as questões se colocam na metafísica da ciência mais assim clássica, em que a gente tem justamente esse debate entre realistas e antirrealistas. E agora a gente tem essas concepções assim, que são mais pluralistas e perspectivistas. Né? Eu acho que também isso aconteceu na filosofia. A filosofia do Heidegger pode ser um exemplo disso. A filosofia do segundo Wittgenstein, eu penso que é um exemplo disso. Do Hilary Putnam também. E a própria filosofia do Quine, embora um pouco menos. Mas eu acho que é um traço assim das filosofias do século XX, essa ideia de que todas as concepções que nós temos são sempre concepções parciais e como que visões do mundo a partir de uma certa perspectiva histórica e conceitual. E se eu trocar de perspectiva, se eu olhar o mundo com outros conceitos, se eu descrever o mundo com outros conceitos, se eu descrever o mundo a partir de se eu tiver à minha disposição um outro conjunto de indícios, se o momento histórico for diferente, então a minha descrição também vai ser diferente. Mas então agora, esse me parece assim ser o desafio agora. O grande desafio, eu acho, epistêmico, metafísico para o século XXI, que é o de como enfim, é o desafio que eu acho que todos esses filósofos aí enfrentaram, né? Que é de como conceber o mundo a nós mesmos e a ideia de ciência, objetividade, racionalidade. Principalmente objetividade, nesse caso. Principalmente objetividade e verdade, em termos que sejam conciliáveis com essa constatação factual de que nós vemos o mundo assim. O que tu pensa? Porque esse também foi a questão do Carnap, né? Uma das questões. E a resposta dele é, bom, tem frameworks linguísticos, cada um útil, mas não há um framework transcendente que englobe todos. O que eu penso numa perspectiva como essa, como é a tua, é justamente não a constatação necessariamente que há possíveis diferentes compreensões do mundo, há diferentes frameworks linguísticos, digamos assim, é como eles podem ser coordenados. Uma das dificuldades da compreensão do Carnap sobre frameworks linguísticos é justamente como um pode se comunicar com o outro. Você tem que sempre estar em um para se comunicar com o outro, então você tem uma dificuldade de compreensão, às vezes, do framework linguístico. Se você, por exemplo, sei lá, digamos, imaginariamente, você tem um framework que você não usa números e outra pessoa usa números. Há uma espécie de uma dificuldade de você fazer com que ele compreenda a tua concepção de mundo, que inclua números, se ele não tem nem a possibilidade de ter uma noção do que seja, a não ser, obviamente, por uma descrição que ele tem que estar incluído no teu framework para conseguir entender tecnicamente. Essa é uma grande disputa e um grande problema na concepção de frameworks linguísticos do Carnap. E me parece que, então, uma concepção perspectivista como a tua se beneficiaria muito de uma tentativa de compreensão dessas diversas perspectivas, essas diversas
visões de mundo. Isso seria interessante numa filosofia assim. A simples constatação de que há visões de mundo e compreensões diferentes, eu acho que a gente já está até um pouco cansado. Tanto na filosofia... Sim, a questão é como de maneira que você... Que privilegie a compreensão intersubjetiva, talvez da compreensão da perspectiva do outro, da tua perspectiva. A dificuldade de comunicação, na verdade, entre as perspectivas, talvez seja a questão mais importante nisso. Como a gente consegue compreender-se e, enfim, produzir conhecimento, que era o desafio, claro, pelo menos do Carnap desde o Aufbau, que é como criar uma compreensão de mundo que seja não seja subjetiva, seja intersubjetiva. As respostas que inicialmente se apresentaram são ou quando a gente tem visões ou perspectivas ou modelos ou frameworks divergentes ou incompatíveis, pelo menos só um deles pode estar, no máximo um deles pode ser correto e os outros, e com o passar do tempo nós vamos eliminar as alternativas incorretas, vamos ficar só com um, ou eles vão ser todos unificados, nós vamos ir desbastando assim os erros e ficando só com uma perspectiva. Não imagino que seja necessário só uma, mas a gente pode pensar, por exemplo, a concepção de mundo, novamente um exemplo bizarro, a compreensão de mundo onde que alguém tem que matar urso é bom. Onde você pode ter uma perspectiva lateral dos defensores, dos ursos, que diz, não, mas isso não é algo bom. Você não tem uma condição, uma possibilidade de você dizer, cada um tem a sua perspectiva, então tá tudo bem. Não, há necessidade de uma negociação entre... Sim, mas tem duas alternativas. Outro diz assim, cada um faz o que quer. Cada um acredita no que, então tu tem uma concepção relativista, né? Sim. Então teve gente que defendeu. E por outro lado tu tem a concepção de não, um dos dois, pelo menos um dos dois lados aí tá errado. Talvez os dois, mas não tem como a gente preservar e preservar assim as pretensões de verdade, de objetividade dos dois se o que eles dizem é incompatível. Então eu penso que uma alternativa intermediária a isso, uma alternativa assim, não talvez uma terceira alternativa, não necessariamente intermediária, seria a da gente preservar algumas esferas de autonomia para as ações, então útil para determinados propósitos, mas há também as sobreposições, e nessas áreas de sobreposições aí não, daí talvez a gente tenha que ter uma regra diferente para resolver as disputas. Seriam regras como essa de interposição? Então aí eu não sei como é que isso... Então, uma maneira de fazer isso seria como, por exemplo, a Michela Massima, que é filósofa da ciência, que é atual presidente da Sociedade Internacional de Filosofia da Ciência. Ela sustenta que a gente poderia ter critérios assim de sobreposição de modelos científicos que preservam ao longo do tempo certas relações ou certos fenômenos. Então, quando a gente tem modelos diferentes, descrições diferentes da teorias diferentes, teorias científicas diferentes que são incompatíveis, mas que preveem as mesmas coisas. Então, por exemplo, ela dá exemplo no livro dela. A gente tem muitos modelos do clima da Terra, né? Do aquecimento global, dos fenômenos, do que está acontecendo. Então, quando se fazem previsões para o futuro do clima na Terra, o que se buscam são as sobreposições dos modelos, que ali tu tem um indício de que tem um fenômeno ali que é recorrente, mesmo quando tu muda a perspectiva, tu muda os parâmetros, tu muda a descrição, aquilo ali é preservado. Então isso seria uma maneira, né, de tu alcançar algum tipo de... Tem um critério ali de fazer afirmações objetivas mesmo partindo de pontos de vista que são assim incompatíveis. Então, e nas áreas onde não há essa... esses como casos limites, o meu exemplo, por exemplo, do urso como sendo um caso limite de duas concepções que não são... Aí teria que ver, né? Porque esse caso dos ursos, tu está falando de preferências, aí as preferências, as pessoas podem ter preferências diferentes. Mas é que ao mesmo tempo... Bom, você entendeu, obviamente, que os dois não podem ser assumidos ao mesmo tempo, porque um está matando o urso, o outro está dizendo que não pode matar o urso. Sim, mas não são descrições, né? É um sistema ético nesse caso. Sim, Então talvez se pudesse pensar assim alguma coisa também na época.
também na estética, né? O que é belo, o que não é belo, o que é artisticamente valioso, o que não é artisticamente valioso. A gente pode ter sistemas valorativos muito diferentes uns dos outros, mas onde há algumas sobreposições, e algumas sobreposições são persistentes no tempo. Por exemplo, uma sobreposição dos muitos modelos éticos que a gente tem é aquela forma do tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? Então isso aí tem muitas culturas e é persistente, né? Quase todos. Eu não conheço nenhum sistema assim. Os principais teorias éticas parecem preservar, ou parecem querer preservar. Então tá, de repente a gente poderia afirmar isso, né, de maneira mais objetiva e categórica, e preservar alguma esferas de autonomia para o resto. Eu acho que talvez uma pesquisa hiper importante, pelo menos pelo meu lado, pelo Carnapiana, seria justamente o que qualifica esses valores, se a gente pode quantificar eles, se a gente pode fazer uma escala entre uns que sejam dependentes de outros. A necessidade de uma pesquisa justamente sobre como a gente decide praticamente. São tais valores? Sim, mas só nomear esses valores sem uma compreensão mais fina deles é ainda muito pobre. É uma coisa que eu me decepcionei. Sim, depois. O problema com métrica de valores é aquele muito difícil. É aquele que sabe, da resenha da Tamires do livro do Larry Laudan. Que quando tu estabelece uma métrica, tu pressupõe já uma descrição. Para tu usar aquela tua métrica valorativa para escolher entre hipóteses diferentes, tu tem que supor que as hipóteses diferentes descrevem a realidade da mesma maneira. E só há divergência nos valores, mas isso nunca acontece. Então tu nunca consegue, mesmo que tu tivesse uma métrica, tu não ia conseguir usar ela. Mas aquele deixar sem métrica é muito complicado. Eu acho que só essa sobreposição temporal... Talvez a gente pudesse ter métricas parciais, né? Isso que eu penso. E talvez a gente pudesse ter, assim, uma dinâmica histórica, uma avaliação histórica. Olha, nesse período histórico aqui, esse valor aqui está cristalizado, consolidado. A gente está sendo orientado por esse valor, mas talvez isso mude no futuro em razão da evolução das teorias. E obviamente eles são... Tá, mas agora a gente já está especulando muito. Então tá, outra hora a gente conversa mais sobre isso. Tem que interromper a entrevista com um positivista lógico quando ele começa a fazer metafísica. Tá bom. Então vamos interromper.